Olá, Lauro Vestibulando, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Moreira, professor de Geografia, e neste vídeo nós vamos falar sobre urbanização, um dos principais temas mais concorridos aí para o nosso Enem 2018. Pessoal, quando falamos em urbanização, dentro da geografia, podemos definir da seguinte maneira. É o fenômeno que ocorre quando a população urbana cresce numa velocidade maior que a população rural. E esse fenômeno, ele ao longo dos últimos séculos, principalmente a partir da Revolução Industrial, ele tem uma grande relação com o processo de industrialização. Enquanto que os países ricos sofreram esse processo de industrialização ainda nos séculos 18 e 19, e os países pobres, verificou-se que esse processo acontece ao longo do século 20, por conta dessa variação de tempo, também o processo de urbanização vai ocorrer em tempos diferentes, de maneira diferente. Por quê, professor? Nos países ricos, como Estados Unidos, os países da Europa Ocidental, por exemplo, pelo fato dessa antiguidade, o processo de urbanização, ele ocorreu de maneira mais lenta, gradual e, como consequência, tivemos uma certa projeção, um certo planejamento que proporcionou que hoje estas cidades, principalmente as grandes cidades localizadas nesses países que falamos, são cidades com um certo nível de estrutura, tanto na questão de habitação, transporte, serviços, infraestrutura de um modo geral. Diferentemente, o processo que ocorre nos países em desenvolvimento, como o Brasil, por exemplo, já que a urbanização brasileira vem sim sendo bastante explorada nos vestibulares do país inteiro, inclusive no Enem. E quando falamos em urbanização brasileira, estamos aqui apresentando um modelo típico que aconteceu nos países subdesenvolvidos, nos países em desenvolvimento. Devido a esse retardamento do processo de industrialização, logo a urbanização vai ocorrer de uma maneira bem rápida, recente e, consequentemente, desordenada. Aí você deve estar se perguntando, professor, por que eu tenho que fazer uma análise da urbanização com a industrialização? Simplesmente pelo fato de uma região, antes de ser industrializada, é uma região que tem como principal atividade econômica as atividades ligadas ao campo, a agricultura e a pecuária principalmente. Logo, a maior parte da população vai se encontrar na zona rural. Isso, se você observar o Brasil no início do século XX, nós tínhamos mais de 90% de nossa população vivendo nas áreas rurais. Por quê? Porque a economia brasileira era voltada para o campo. Porém, ao longo do século XX, principalmente na segunda metade, quando o processo se intensificou, que processo? A industrialização. Ela começa ainda na primeira metade do século XX, é bem forte, mas se intensifica bastante ao longo da segunda metade, ali no período da Guerra Fria. E quando você intensifica essa necessidade de investir em indústrias, também vai ter a necessidade da mão de obra. E de onde vai vir essa mão de obra, professor? Exatamente das áreas rurais que vão migrar para as áreas urbanas, gerando um fenômeno chamado êxodo rural. E com a consequência disso, pelo fato do Brasil não ter o planejamento adequado, nós tivemos uma série de problemas. Quando falo Brasil, posso incorporar também as demais realidades dos países em desenvolvimento. Com um processo de urbanização em curso, o que vai acontecer, professor? Pela falta desse planejamento que eu me referi, a maior parte das pessoas que estavam chegando nas cidades se direcionavam para as cidades de grande porte, que hoje nós vamos chamá-las de metrópoles. Então, as metrópoles foram os principais destinos da migração campo-cidade. E isso gerou uma série de problemas ao longo da história, conhecido como um processo de metropolização. Fortaleza
Recife, Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre foram os principais destinos da população que estava chegando na cidade. E isso vai gerar o quê? Uma urbanização muito intensa e que, repito, o Estado não estando preparado, surge uma série de problemas que podemos elencar como quem, professor? O processo de favelização, gerando um déficit habitacional, problemas de violência urbana, a inexistência ou a falta de assistência do Estado ou a mínima assistência do Estado nessas áreas, principalmente as áreas periféricas, as áreas distantes dos principais centros, onde, quando você proporciona o processo de urbanização, gera também nesse espaço um fenômeno chamado segregação socioespacial. Áreas ricas de um lado, áreas pobres do outro, onde essas áreas ricas serão consideradas as áreas centrais, já as áreas pobres, distantes dessas áreas centrais, chamadas áreas periféricas, ou simplesmente a periferia dos grandes centros urbanos. E o que vai acontecer como consequência disso? Gera violência, gera a falta de infraestrutura que impacta hoje um dos grandes problemas que a maior parte da população das grandes cidades vive, que é qual, professor? Simplesmente a questão da mobilidade urbana, a dificuldade do deslocamento de um lugar para outro, sem falar que também vamos ter os problemas ambientais. E verificando toda essa problemática, o que é que vem acontecendo nos últimos anos, professor? Um fenômeno chamado desmetropolização. Que vai ser o que, professor? Um novo deslocamento da população na migração interna. Hoje, as cidades de médio porte, segundo o IBGE, as cidades que possuem uma população entre 100 mil e 500 mil habitantes são hoje as cidades que mais atraem as pessoas, gerando uma reorganização, uma nova distribuição, onde hoje, assim, podemos verificar um processo de redistribuição da economia, da população e do desenvolvimento econômico do país. Eu sou o professor Rafael Moreira e eu estou com você focado no Enem.